Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Ô, bodeguinha boa danada. Isso é bodeguinha, entre aspas, né? Porque é uma bodeguinha que é um bodegão, né? E é bom demais. Olha, nessa época do ano, então, fantástico, lotada de turistas. Os turistas vêm todos para cá, além de nós que moramos aqui com muita felicidade. Eu queria dar os parabéns aos secretários, aos dirigentes de turismo, de um modo geral, nesse estado e nessa cidade, porque realmente capricharam. Nós estamos com quase 98% de ocupação. Não é brincadeira. E isso é um objetivo que são anos e anos para ser alcançado e está chegando lá e chegando cada vez mais. O que não se pode deixar é a peteca cair, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, balneabilidade, a tudo que o turista tanto gosta de ver aqui. Eu vi, inclusive, e eu fico muito à vontade para falar, sou amigo do secretário de Estado, sou amigo do secretário municipal, fico muito à vontade a falar, porque a reclamação que eu ouvi, eles têm razão. É preciso urgentemente se pensar em banheiros públicos aqui. Por favor, nós não podemos continuar com as nossas praias sem termos banheiros públicos e decentes e bem controlados aqui. Rafael Brito, eu tenho certeza que você está de olho, viu? Jair Galvão, também tenho certeza que você está de olho. Vamos em frente, que atrás vem gente. E já que vamos falar de precisa disso, precisa de planejamento, precisa daquilo, o meu convidado de hoje é o Freyman Canonich. O Freyman Canonich, ele tem um currículo espetacular. Eu, quando vi o currículo dele, quando eu vi não só a formação acadêmica, mas os lugares por onde ele passou, as coisas que ele fez, as coisas que ele faz e pode fazer por tanta gente, principalmente como coach, a gente vai chegar lá, é porque tudo começou com uma formação acadêmica de primeira, como advogado, como administrador de empresas e como contabilista. Freyman, como vai você? Que prazer enorme recebê-lo. Prazer é todo meu, Geraldo. Eu gostaria até de fazer um comentário ao que você falou sobre a ocupação de Maceió. Pois não. Minha família é de São Paulo e minha esposa é de Manaus. Nós chegamos essa madrugada em Manaus, onde a ocupação hoteleira de Manaus estava em 68%. 68%. Olha, veja como são as coisas, né? E uma cidade muito maior do que Maceió. Sem dúvida. Então, e a decoração? A decoração de Maceió não pede nada para Manaus. Muito bonita a decoração. A decoração de Manaus, esse ano, ela deixou a desejar. E a daqui, realmente, ela deu um pulo de qualidade. Um salto de qualidade espetacular, principalmente à noite, né? À noite nem se fala. À noite nem se fala. Inclusive, circulou um vídeo aí pela internet, pelo Zap de Maceió, eu coloquei lá para o pessoal, eles ficaram admirados. É verdade. Mas vamos deixar Maceió de lado e falar um pouquinho de você. Me conta, quem é que briga com quem? O administrador briga com o contabilista briga com o advogado? Como é que fica a história? Ou os dois se conciliaram bem? Os três? No passado existia assim um certo conflito, né? Hoje esse conflito ele já é bem minimizado e até por que não dizer, as três funções se complementam, as três atividades se complementam. Sem dúvida. Porque o contabilista, o advogado ele não tem a expertise do contabilista em fazer a apuração de números, levantamento de dados, né? É uma auditoria. E o advogado e o contabilista não tem a habilidade que a OAB
determina para ingressar em juízo sobre uma ação. Muito bem. Então, o especialista hoje, que é ou administrador, ou contabilista e advogado, ele sobrepõe no mercado Muito de bem. trabalho. Sem dúvida alguma. Né? Eu pergunto a você na busca dessa conciliação, que evidentemente você fez isso através das empresas pelas quais você passou, você, por exemplo, o advogado que tem dentro de você, ele hoje é muito mais tributarista, por exemplo? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que Sem dúvida. Hoje o contador, o contabilista, ele tem uma, como é que eu digo? Ele tem um efeito no mercado muito maior do que no passado. No passado, o contabilista, ele era considerado como guarda-livro. Exatamente. Né? Era o nome dele. Ele era o guarda-livro, ele processava as guias, ele estava voltado exclusivamente para atender as necessidades do fisco. Muito bem. Que, no entanto, hoje muda tudo. Hoje mudou tudo. Hoje mudou tudo. Primeiro pelo seguinte, eu sempre falo para os alunos, a primeira informação que tem que ser passada para o acionista, tem que ser passada para o proprietário, para o dono do negócio e depois para o fisco. Por quê? É muito simples. Não é o fisco que paga o nosso salário. Com certeza. Primeiro ponto. Né? E nós somos limitados às regras do fisco. Só que o ganho não está no fisco, o ganho está no empresário. Não tenha dúvida. Então nós temos que trabalhar para o empresário. E eu digo mais, essa figura do contador voltado a fazer guia no fechamento do mês, acabou. Ele tem que estar do lado do empresário, ele tem que estar junto com o empresário, vendo as necessidades do empresário e também provocando o quê? Planejamentos para os empresários. Não vamos aqui falar em pagar menos imposto. Eu vou dizer assim, pagar o imposto devido de acordo com a lei. Muito bem. Então você defende uma tese que hoje é absolutamente moderna, também para a iniciativa privada, não só para os governos, que é o famoso ajuste fiscal. Que é preciso se fazer em toda a administração hoje. Com certeza, a carga tributária brasileira é elevadíssima. Exatamente. Tá certo? O mercado de trabalho está escasso. Vamos torcer para que 2019 esse mercado de trabalho comece a ser mais aquecido. Muito bem. Né? Mas, infelizmente, não se consegue pagar uma carga tributária. E aí tem que trabalhar aqueles outros planejamentos. Redução de custo, melhoria de qualidade, né, eficiência. E isso não tem na lei. Isso é o dia a dia, é o planejamento. Você fala num negócio muito interessante, quando você entra numa das meninas dos meus olhos, que é o planejamento. Eu acho que tudo na vida tem que ter planejamento. Né? E nesse caso específico, quando a gente fala em ajuste fiscal para a empresa, muita gente arregala o olho e diz, como é que eu vou fazer se eu tenho que pagar imposto? É para burlar? Não, não é para burlar. É para, através das ações da empresa, é isso que eu queria que você falasse, através das diversas ações da empresa, você chegar a um ajuste tal de eficiência que promova um ajuste fiscal automaticamente. É por aí? É por aí. A gente não pode confundir tributação com certeza com eficiência. Claro. Né? A tributação, infelizmente, é imposta. Claro. É um outro trabalho que o cidadão precisa fazer, que o governo precisa ser parceiro e mostrar que a carga é elevadíssima. Né? Agora, a eficiência das empresas, antigamente você colocava o teu preço de venda, existia uma inflação de 100%, isso. 80% ao mês, isso lá na época do plano, exatamente, do plano Collor, do plano Bresser, que era maquininha, né? Toda hora estava a maquininha lá reajustando os preços. Então ninguém consegue fazer planejamento em cima disso. De jeito algum. Não tem condição. Hoje, com a inflação um pouco mais administrada, um pouco mais controlada, o planejamento passou a ser parte integrante dentro de qualquer organização. Seja ela privada, seja ela pública. Muito bem, mas a minha pergunta ela foi em cima desse foco, exatamente no seguinte: se você consegue eficiência, vou dar um exemplo categórico, compras, se você consegue eficiência nas compras, a sua carga tributária diminui. Sem dúvida. Se eu consigo uma eficiência na minha compra, o que vai acontecer é que o meu custo vai diminuir. Vai diminuir, o meu custo, mas não a carga tributária. Sim, mas em cima se o teu custo diminui, se você compra menos e continua vendendo mais, e se eu continuar vendendo mais, a minha carga vai se manter. Aliás, eu não queria dizer comprando menos, comprando por menos. Então, o comprando por menos é o seguinte: eu preciso saber comprar. Claro. A essência
das empresas hoje no mercado que estão ganhando dinheiro são duas coisas. Primeiro, sabendo comprar e sabendo vender. Muito bem. Eu pergunto a você, essa é uma das suas funções quando você está eficientemente no mercado, que é ensinar essas empresas não é ardilosidade, são as nuances do mercado para que tire o melhor proveito? Exato. Quando a gente fala em saber comprar, a gente precisa definir bem os nossos fornecedores, a gente precisa definir bem as nossas políticas de compra, programar o quanto a gente precisa ter no estoque. Tem malucos aí, vamos falar assim, que compram em grande quantidade, né? E não achando que está fazendo um grande negócio. Às vezes, aquele dinheiro parado, ele vai ter que fazer um financiamento para pagar o estoque parado dele. Exatamente. Então, e aí entra algumas filosofias que o brasileiro, ele está incorporando isso há algum tempo, mas está muito devagarzinho. Grandes empresas estão, que é a política do just in time, né? Fazer parceiros de maneira que eu tenho menos estoque, mas eu tenho o estoque disponível a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Muito bem. Então isso reduz meu custo de armazenamento. Se reduz meu custo de armazenamento, reduz meu custo de possível perda por sinistro. Sem dúvida. E aí eu vou conseguindo ter o quê? O meu custo de produção mais adequado, menor. Se eu tenho o meu custo mais adequado, eu consigo vender por um preço mais atrativo. As empresas hoje já se adaptam melhor e entendem melhor racionalização do trabalho? Entendem. Racionalização do trabalho. Bom, a terceirização, vamos falar assim, já é um processo. Sem dúvida. Já é um processo. Muita gente que está desempregada, eles começam a terceirizar. Por quê? Porque essa força de trabalho que está parada, ela tem para ela poder sobreviver, ela vai fazer uma atividade menos onerosa do que aquelas outras. Porque às vezes tem muitos que estão trabalhando até na informalidade. Com certeza. Né? Então, esse segmento, ele é um segmento que eu digo sem volta. É verdade. Eu vi no seu currículo que você teve uma belíssima experiência em vários segmentos, alguns menores, outros médios e outros maiores. O que mais mexe com você? Os desafios do grande negócio ou os desafios dos médios e pequenos negócios? Eu digo que a falta de planejamento. Muitas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, as pequenas a gente entende que o próprio proprietário ele faz tudo. Claro. Né? As médias estão começando erradamente. Né? As médias elas estão se organizando e as grandes elas já estão organizadas, mas falta aquela parte de controle. Será que eu realmente estou sendo eficiente? Será? Vamos fazer uma coisa? Deixa o Será no ar. Deixa. Enquanto eu vou falar aqui dos meus patrocinadores rapidinho. Ok. Tá bom? Lembrando a vocês, gente, que eu estava falando aqui em pequenos negócios, né? Médios negócios. Quem mais entende de pequenos e médios negócios nesse país, senão o Sebrae? Não é? O Sebrae é especialista em pequenos negócios. E se o meu amigo Freeman, que está aqui comigo hoje no segundo bloco, concordar comigo, e se ele não concordar, ele pode dizer também. Eu acho que o grande segredo é você saber ouvir, muito mais do que falar. E se você souber ouvir o Sebrae, você vai crescer muito, porque ele é especialista nisso, na sua área. Como é importante você ouvir um grande coach, outro assunto que eu vou conversar com ele, porque ele é um grande coach, isso é uma outra coisa. Então é saber ouvir. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, esses dois lugares maravilhosos. E o nosso querido Sesmac, gente. Não esquecer, Sesmac que é ensino a toda prova. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade,
O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo aqui o Freeman Canonich, que eu diria a você que eu, se empresário grande, médio que for, eu ia buscar esse cara para ficar perto de mim, porque vai ter dedo riscado assim na China. Nós deixamos no ar aí um será, não foi, Freeman? Foi. Que foi no que diz respeito à eficiência, etc. Será que eu estou sendo eficiente quando eu não ouço, quando eu não sigo os trâmites? Um dos grandes pecados dos empresários hoje em dia é que alguns deles estão dispostos a ouvir. Perfeito. Outros não estão dispostos a ouvir críticas ou colocações em prol de melhoria da atividade dele. Perfeito. Existe ainda aquele paradigma de que dizer o seguinte: o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar Muito fazendo bem. assim. Isso, infelizmente, é uma regra que hoje no mercado não pode ser adotada. Não funciona mais. Até eu até perguntaria a você, o Freeman, o que vale hoje talvez não vale amanhã. Com certeza, a evolução é muito grande. Muito grande, a evolução muito é muito rápida. grande, né? E as tendências de mercado são... toda hora você está atualizando essas tendências. Mas assim, quando a gente quer saber alguma coisa, nós temos que, infelizmente, fazer o teste do caderno e do lápis. Perfeito. Ou seja, é colocar no papel tudo aquilo que acontece na nossa empresa. E aí eu quero colocar um aviso para os empresários, que a gente vê muito isso. Tem empresário que mistura a vida pessoal dele com a vida da empresa. Não pode. Isso nunca pode acontecer. Aí quando você faz o levantamento e Exatamente. começa a mostrar para eles aonde eles estão perdendo, eles dizem assim: mas é assim que eu faço, é assim porque eu sempre vou fazer. Mas a hora que você começa a apurar custo, a hora que isso reflete no resultado da empresa dele, no rendimento da empresa dele. Você usou o verbo certo, né? Para uma frase que é antiga: apurado não é lucro. Apurado não é lucro. Apurado não é lucro. E o conceito, existe um item na contabilidade que ele diz que é o da entidade. Não se mistura despesas e custos dos sócios com os da empresa. Se você fizer isso, vai por terra, vai por água abaixo todo o controle que você tem. Verdade. Então a primeira coisa que precisa separar é uma coisa de quem, a outra coisa de quem. Muito bem. Tá? Me diga uma coisa, nós estávamos falando um pouquinho de contabilidade. O que avançou, o que regrediu e qual é a diferença entre contabilidade pública e contabilidade privada? Bom, vamos lá. A contabilidade, de um tempo para cá, principalmente de 2007 para cá, ela sofreu, a contabilidade brasileira em específico, ela sofreu uma transformação muito grande. O que acontecia? Na época do governo Lula, 2002, 2003, 2004, o Brasil foi a bola da vez. Todos os olhos estavam voltados para o Brasil. Certo. Só que, infelizmente, a contabilidade, as demonstrações contábeis que eram processadas no Brasil eram diferentes das publicações europeias e norte-americanas. Muito bem. Como as pessoas queriam investir no Brasil, olhava o balanço brasileiro e não entendia nada. E aí houve o quê? Uma reformulação, o Instituto Brasileiro dos Contadores, o IBRACON, a CVM, foi e começou a quê? A lapidar isso.
Nós precisamos fazer com que as nossas demonstrações sejam vistas lá no exterior da mesma maneira que eles veem, para facilitar os investimentos. E 2007 começou isso no Brasil, depois de um longo estudo, né? Esse estudo veio vindo de 2000 para cá. Demorou muito tempo para se refinar isso e para se aprovar essas mudanças. Então, o que aconteceu? De 2007 para cá, houve 46 novos pronunciamentos contábeis que mudou totalmente a contabilidade como era feito que ano antes. para cá? De 2007 para cá. 2007 para cá. 46? 46 CPCs, que são os comunicados dos pronunciamentos contábeis. Muito bem. Isso tanto para a iniciativa privada quanto para o sistema público? Qualquer uma. Para qualquer uma? Qualquer uma. Inclusive autarquias do governo, qualquer uma. Todas elas. E tem um também que é voltado para a microempresa, né? Que é o CPC 1000. Eles falam CPC 1000. Então, houve uma mudança muito drástica e precisou que todos os contadores, isso sem exceção, todos eles voltassem a sentar na salinha de aula e aprendessem novamente. É verdade. Não tem como, né? Você, por exemplo, você está disposto a ensinar um pouco disso também, não? Com certeza, com certeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos passar para quem é avisado e para quem é desavisado, vale para os dois. Como funciona um coach? Bom, que é uma palavra de ordem no Brasil hoje. O coach, ele é uma pessoa que tem como objetivo nortear o coach, a expressão coach, né? Isso. Como ele deve sair de um determinado ponto para chegar no ponto que ele deseja. Ok. Ou que ele nem sabe que deseja. Ou que ele nem sabe que ele deseja, ou que ele acha que ele tem, mas ele não consegue chegar lá pelas suas próprias pernas. Certo. Né? Então, o coach nada mais é do que uma pessoa que vai auxiliar o empresário, vai auxiliar o médico, vai auxiliar a dona de casa, vai auxiliar o gerente de banco, qualquer pessoa que tem um projeto de vida ou que tem um projeto empresarial. Muito bem. Tá certo? Como ele está hoje e qual o cenário que ele quer enxergar amanhã. Posso fazer uma pergunta discreta? Posso? Claro. O que você mais gosta? Está capitaneando, por exemplo, o desenvolvimento de uma empresa ou está fazendo coach para diversas? É uma pergunta chata essa, né? Veja bem, a sensação ela é a mesma. É a mesma. Porque o coach, ele se sente realizado com a realização do seu coaching. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Às vezes, a gente não consegue atingir 100% a meta que foi estabelecida. Mas a gente procura entender o porquê que aquela meta não foi alcançada. Muito bem. Porque às vezes não depende exclusivamente da pessoa. Fatores externos podem provocar uma economia, uma política, né, um planejamento, o dólar. Exatamente. Então, às vezes a gente não pode sacrificar o coach e a gente percebe que às vezes ele fica um pouco frustrado, mas ele tem que entender que às vezes ele não é dono de 100% de todas as ações. Sim, com certeza. Né? Então, assim, quando a gente fala para o empresário, e eu tava em Manaus esse final de ano, minha família é de São Paulo, a gente tira 10 dias no final do ano e depois os outros 10 dias no Réveillon. Então tem que ser assim, para as duas famílias para não ter briga. Perfeito. Né? Então eu fiz 3, em São Paulo eu fiz 3 consultorias que eu sempre faço dos conhecidos que eu tenho lá, de algumas empresas, e fiz 4 em Manaus. Então enquanto minha esposa estava lá com a família se divertindo, eu estava trabalhando. Mas é gostoso. Mas é bom. A gente estava fazendo planejamento para o ano de 2019. Muito bom. Então, a gente avalia o que aconteceu no ano de 2018, quais foram as ações positivas, aplicando as matrizes de SWOT, as técnicas de administração e fazendo os planejamentos para 2019. E a gente sente o seguinte, que no começo aquela empolgação era tanta, mas não se conseguia cumprir 100%. E hoje as pessoas elas estão mais voltadas, elas estão mais educadas, elas estão mais imbuídas naquela meta. Muito bem. Né? E no caso da pessoa física, você tem vários. Eu vejo na faculdade, é diferente. Eu vejo muitos pais falando assim, puxa, meu filho já fez 2 anos de administração e agora vai parar porque ele não quer fazer mais administração.
Faltou um coach. Faltou. Sem dúvida alguma, faltou. Então, tudo na vida você precisa de planejamento. Você falou num negócio agora interessante, na hora em que existem, por exemplo, cursinhos, existem determinados colégios assim, nos anos mais avançados, e até os primeiros anos mesmo de experiência no curso superior. Você não acha que essas entidades todas deviam ter um coach? Exatamente para colocar à disposição dos alunos? Eu acho. Eu vejo algumas instituições, as particulares, eu vou dizer assim, as particulares, claro, quase que com certeza todas elas possuem uma pessoa ali voltada para fazer esse tipo de trabalho com os alunos. Com os alunos. Mas eu não vejo isso nas públicas. Não, nas públicas... Isso acho que é uma falha. A gente tem que fazer que elas existam. Exato. E também não são todas as particulares. Claro. Tá certo? Mas eu acho que isso, e no encontro que nós tivemos aqui em setembro, foi até discutido isso. Algumas pessoas que eram diretores de escola, elas estão já se organizando para 2019 ter um especialista para que faça esse trabalho junto com os alunos. Muito bem. Me conta uma coisa, Frema. Qual é hoje a sua disponibilidade, não só física, mas mental? Você gostaria de... Você teve agora mesmo, recentemente, você passou, se não me engano, 2 anos numa grande empresa daqui. Eu não vou falar o nome por você. Não é por mim, não, porque aqui não tem frescura. Eu poderia falar o nome. Mas é uma grande empresa, sem dúvida alguma. E você fez um trabalho lindíssimo lá, a gente sabe disso. Qual é a sua disponibilidade hoje? Seria de voltar para uma grande empresa? Seria para fazer a sua empresa de coach? Seria para dar palestra? O que você gostaria de fazer hoje? Porque eu estou colocando, meu caro telespectador, uma pessoa de altíssimo gabarito aqui no programa de hoje. Você deve ter ouvido e visto muito atentamente aquilo que o Frema falou, e não falou nem um terço daquilo que poderia falar, precisaria de uns 3 ou 4 programas para isso. Mas talvez ele possa falar com você, sei lá. Bom, hoje a minha disponibilidade, eu presto serviço aí em uma empresa, né, como um consultor, né, já há algum tempo para cá, vamos ser muito honesto, né, a carga tributária é um absurdo, você ser CLT, você paga 33% de imposto, né, então, ou CLT, ou como contratado muito PJ, bem, como pessoa jurídica, como terceirizado. A minha disponibilidade hoje é 100%. Muito bem. Eu tenho essa Você quer deixar seu telefone? Tem gente que depois liga para mim e pergunta, qual é o telefone do Frema? Você bota o telefone dele aí, meu filho, embaixo? Bote. Ok, é prefixo 82 99134 5555. De novo, 99134 5555. Exato. Não dê outro não, porque as pessoas estão acostumadas a só, eu já me acostumei, que elas só guardam um. Tá certo? Ok, tranquilo. Esse fala com você, não fala? Fala, tá ligado direto, 24 horas. Frema, tive um prazer enorme de receber você aqui. Já quero até antecipadamente, nós temos um outro programa que é o Almoçando com a Notícia, que de vez em quando a gente discute temas os mais variados. Quando for um tema que se adeque a você estar presente, eu gostaria. Será um enorme prazer. Tá bom? Ok, obrigado eu que agradeço. Por ter vindo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, em primeiro lugar, 2 agradecimentos. Um a Deus, porque nós já entramos em mais um ano. O outro, eu preciso fazer um agradecimento público que já fiz através das redes sociais, porque é um reconhecimento. Um agradecimento ao meu amigo Otávio Lessa, que foi reconduzido à presidência do Tribunal de Contas e me reconduziu à diretoria geral de comunicação daquele tribunal. Agradeço profundamente a você, Otávio, a confiança que você deposita em mim. Mas tenho que agradecer a todo o pessoal do Tribunal de Contas que me recebeu de volta com alegria, com abraços maravilhosos. Obrigado a vocês. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ele que manda, encontro marcado. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.